Olá, sejam bem-vindos ao CEAPcast. Eu me chamo Daiane, sou gerente geral aqui no CEAP Brasil e é um prazer tê-los aqui conosco. Olá, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Rafael, sou gerente regional do CEAP Brasil. Sejam bem-vindos. Perfeito. Rafa, e hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais, que são dois assessores de crédito, referência em prospecção. E hoje o tema que a gente vai conversar com eles é da prospecção, a fidelização, como vender mais e melhor. E aí se apresente para que os convidados possam aí conhecer um pouco mais sobre vocês e a trajetória aqui no CEAP. Bom dia, eu sou a Jaqueline, faço parte da agência Belém, mas sou assessora em Abaetetuba. Ah, prazer, seja bem-vinda, Jaque. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. Olá, bom dia, eu sou Edmundo, eu trabalho na regional de Santa Inês, tá? Como assessor de crédito, já tenho 3 anos de casa e atuo atualmente só dentro da cidade de Santa Inês. Ah, seja bem-vinda, Edmundo. Seja bem-vinda, Edmundo. Prazer tê-los aqui com a gente, né, Rafa? É isso aí. E para a gente falar de prospecção e fidelização do cliente, eu tenho uma primeira pergunta para fazer para vocês sobre o desafio da prospecção, né? A prospecção é um dos primeiros passos para uma boa venda, a gente sabe disso, né? Eu queria saber quais são as estratégias mais eficazes que vocês utilizam em campo para poder fazer esse trabalho. Pronto, vou começar aqui. Olha, eu trabalho com indicação, peço indicação a clientes, né? Clientes já da casa já há bastante tempo. Costumo chegar neles e pedir uma indicação. Quando eles me norteiam um cliente, eu já chego lá, já vou no cliente certinho, já com o nome do cliente, toda a atividade dele já tudo certinho. E aí eu digo, ó, seu João nos indicou o senhor aqui como uma pessoa que pode estar tirando um crédito conosco. E aí a gente tem um programa dentro do CEAP, que é o programa de indicação. Legal. Que aí o senhor pode estar sendo agraciado pela mesma taxa do cliente que já está já há mais tempo. Perfeito, show de bola. Muito bom. Isso é verdade, ajuda muito a gente com cliente novo, né? Pedir indicação, porque você já vai no cliente certo e às vezes mesmo aquele cliente que já é potencial, a gente já indica a gente para os outros clientes e a gente já chega conversando, os clientes já estão sabendo, né, sobre a gente, tudinho. Perfeito. Então, recapitulando, arma poderosa para agregar cliente, né, uma prospecção muito mais qualificada é pedir indicação para cliente. Muito bom. Sensacional. Muito Isso, legal. Muito bacana. E o interessante é que vocês exploram os clientes, né, da casa. Isso, porque assim também, Daiane e Rafael, a gente já chega com o cliente numa indicação, já leva uma prova social. Que aquele cliente que nos indicou, ele já é cliente. Ele já usa os serviços, né? Já isso. conhece. Então, a gente já leva também a confiança para o outro cliente, porque uma pessoa que nos indicou, ele já é cliente da casa, já sabe como funciona. Sim. Então, é esse cliente novo que a gente vai visitar, então ele já se sente mais confiante em nos atender, até para mesmo dar atenção para a gente lá na Muito hora legal. da prospecção. Muito bom. O nível de confiança é muito maior, né, Com Rafa? certeza. E assim, se falando de oportunidade, indicação, né, e a gente sabe que não é fácil prospectar, não é fácil agregar um novo cliente, tipo assim, qual o maior desafio de vocês ali no dia a dia para atrair um novo cliente? Ali na hora do vamos ver, na ponta, na correria, no corre-corre de assessor. Às vezes é convencer, né, o cliente a... Porque lá em Abaeté é meio dificultoso pra gente, porque é só eu lá de assessora, né? Sim. Aí é meio dificultoso quando eu vou fazer ação. Ah, tá só você. Mas aí quando você passa a verdade pro cliente, no olhar, tem que olhar sempre olho a olho com o cliente. E falar, e convencer aquela pessoa a fazer o crédito, né? Então é como se tu fosse validar no primeiro momento assim, Isso. quem é Jaque, quem é o CEAP, Sim. para ganhar um nível de confiança muito maior, Isso, né, eu me Jaque? apresento, olha, eu trabalho no CEAP, eu já pego meu celular, já entro nas redes sociais, mostro a nossa rede Apresenta social, legal, já bacana. apresento o CEAP, né? Para passar aquela verdade que a gente é uma empresa certa, que a gente trabalha, nosso trabalho é certo, Bacana. tá? Bacana. Muito E a bom. Abaetetuba é uma área de expansão, Isso. né? Então, assim, no Pará. E Que o que a torna o Jaque está desafio falando ainda é maior, legal para novos vendedores que estão numa Isso. área que o CEAP não é tão conhecido, não tem um posicionamento de marca tão forte. E, Edmundo, a tua área já é um pouco mais peculiar. Né? Santa Inês já é uma das primeiras áreas que o CEAP É as mais atua, antigas, das né? mais antigas. Então, assim, numa área que o CEAP já é conhecido, ainda é um desafio ganhar esse nível de confiança? Ou você tem outros desafios que quer compartilhar com a gente? É assim, para a gente chegar num cliente novo, sem a indicação, o maior desafio que a gente tem é chamar a atenção do cliente, Sim. tá entendendo? Para o que a gente está falando, tá entendendo? Porque assim, às vezes no corre-corre do dia a dia do cliente lá e tal, ele quase não tem tempo de parar para ouvir a gente, tá entendendo? Então assim,
sempre quando eu estou numa divulgação, clientes novos, eu sempre tento chamar ao máximo a atenção dele. Quando eu não consigo, eu converso com ele, marco um horário e eu retorno. Legal. Então, assim, eu pego o contato com ele e em seguida eu retorno, assim, marco um horário que ele possa me atender de fato, até mesmo para eu poder mostrar Ter o que tempo eu de tô mostrar oferecendo o a ele, tá diferencial entendendo? do... Exatamente. serviço. Levar. Legal. Nesse momento é que o cliente ele se sente à vontade, confiante até para entender o negócio e poder aderir ao produto, né? Exatamente. Muito bom. Bacana. E falando ainda sobre confiança, né, e fidelização, já que a gente tem uma base de clientes muito grande, né? Vocês têm muitos clientes na carteira, como é que vocês fazem para continuar construindo isso junto do cliente? Porque ali a gente já fechou, né? Prospectou, conseguiu fechar, conseguiu a confiança, mas como vocês fazem para cultivar esse relacionamento, para que ele fique fidelizado à carteira? Olha, eu vou começar aqui. Olha, assim, para levar confiança ao cliente, o cliente ele gosta de transparência. Então, a gente leva transparência para ele, mostra para ele todos os benefícios que ele tem, tá entendendo? Em estar aderindo no crédito conosco e está dando continuidade, tá entendendo? Até assim, na questão das categorias que o CEAP oferece para o cliente, prêmio, plus, plata e agora o diamante, tá entendendo? Bom. Então, assim... É um diferencial muito forte para Com fidelização, certeza. né? Exatamente. Categorização de clientes. Tu usa isso a favor dessa construção de confiança como diferencial para reter o cliente dentro da casa, Edmundo? Sim, eu utilizo por quê? Porque, assim, a cada renovação de crédito, o cliente ele vai diminuindo a taxa dele. Sim. Então, Sim. assim, ele vai pulando de categoria e a taxa dele vai diminuindo. Então, assim, Perfeito. quanto mais ele renova conosco, menor vai sendo a taxa dele, tá entendendo? E também a questão de valores, né? Porque o cliente, às vezes, ele começa com um valor baixo e aí ele quer... Sim. E aí, na questão da renovação, ele vai aumentando os valores dele também. E é legal que vocês levam isso para o cliente, para que ele tome ciência disso, né? É Sim. importante que ele saiba disso, que a cada Sim. renovação ele vai entendendo ali. Diferencial enorme no momento de Exatamente. prospectar. Fechei a Isso. primeira venda, tipo assim, é um desafio superado, mas mais difícil que atrair é reter, né, Rafa? Exatamente. Então, assim, falar de diferencial de taxa, né, ao longo da construção de relacionamento, categorização. Então, assim, oferece a oportunidade do cliente entender que ele tem um caminho ali com a gente, né, Isso. Jaque? Tem Isso. alguma coisa para comentar sobre isso? E também sempre fazer a visita dele, né? Como eu sempre converso acompanhamento, com o nosso, isso, que é o MPO. que tem o 13º. Perfeito. A gente procura, eu pelo menos Projetos procuro de fidelização. visitar o cliente, saber se ele precisa de ajuda nas redes sociais, em que eu Sim. posso ajudar ele. Muito bacana. Muito Diferencial de atendimento Isso. que o CEAP sempre se posiciona como uma instituição que não só concede, mas que Isso. apoia, né, e orienta. Então, se eu quero fidelizar, eu preciso me relacionar. E não Isso. tem como se relacionar sem estar junto, né? Isso. Muito também. legal. Assessores que de plantão se liguem nessa dica, né? E também, Daiane e Rafael, a venda ela não termina ali na hora da concessão do crédito. Isso. Perfeito. Então, assim, a gente acompanha o cliente durante o crédito, tá entendendo? Até mesmo para estreitar mais o laço e gerar mais confiança entre o cliente e a pessoa que está ali, no caso, nós assessores. Tá Bacana. entendendo? Muito bom. Muito bom. E aí, a gente falando de relacionamento de prospecção, a gente sabe que cada ciclo é uma venda. Né? Então, assim, fechando venda de forma estratégica. Como que vocês lidam com as objeções? A gente sabe que o mercado é muito competitivo, que o cliente tem acesso a outras instituições, a outros produtos. Como que vocês lidam, né, e conseguem aí desenrolar essas objeções do cliente? Essa é boa. Eu queria Essa é saber. legal. Essa é legal. E quais as principais também, né, Rafa? Então, Exatamente. assim, qual a principal objeção e como é que vocês lidam com ela? Essa eu quero ver. Olha, a principal objeção que eu encontro é taxa. 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 Essa é pesada. A famosa Essa é Taxa- difícil de A lidar. taxa de você está alta. Então, assim, e eu sempre eu pergunto para o cliente como ele acha que a taxa está alta. Por que ele acha que está Em relação ao quê? Em relação Importante Boa. referenciar, Tá entendendo? tipo assim, o que ele tem na mente ali do Porque que é alto, né? muitas das vezes ele fala de algo assim, até mesmo que ele não tá nem ele nem calculou ainda, Uhum. Muito tá bom. entendendo? Então assim, ele baseia por outras instituições às vezes que tá com uma taxa até maior do que a Uhum. gente. E aí quando a gente vai simular para ir lá, vai calcular tudo direitinho, ele olha assim e diz, olha, realmente Realmente não é você tão está- diferente.
E Edmundo, a pergunta que não quer calar, e se realmente for menor? E aí? O que você faz? Quando a nossa taxa está... Quando a taxa do concorrente está menor e o cliente te traz isso como objeção. Olha... Porque tem, né? Tem. A gente tem no mercado. Acontece. E aí? Então, assim, quando existe esse caso, eu procuro levar o cliente o seguinte, a questão da confiança e do acompanhamento. Por Que é exemplo, um a gente- diferencial que talvez se a ele não gente tá tenha lá, na concorrência. Olha, é assim, eu entendo que na concorrência a taxa está um pouco menor, mas assim, será que a concorrência ela oferece o que a gente oferece ao senhor? Muito Ela legal. dá a Um atenção Um que a caminho gente interessante, dá né, Rafa? ao Para senhor? vender mais. Então, Tá isso se torna até uma boa prática que vocês exercem para poder fidelizar o cliente na carteira o tempo todo. Sim. Né? Mesmo com as objeções. Sim. Bacana. E aí, Jaque, faz alguma coisa diferente lá, quer comentar? Cliente colocou lá, Jaque, não vou renovar contigo, não vou, né, tipo assim, Não ingressar sai o no valor que eu SEAP. Não saiu o valor que eu tiro também é forte, hein? Eu ouço muito isso. Eu sempre falo com nossos clientes que, quando eles são os novos, né? Sim. Eu falo para ele, mas quando você liberou aquele de crédito, era essa taxa que você tá hoje? Era esse valor que você pegou hoje? Ah, não, começou com 300. Pois é, o nosso é com 2.000, sim. Entendeu? Sempre jogo esse parênteses. E o crédito de você é até quanto? O nosso chega até 100 mil. Que é um diferencial. Isso, que é É um um diferencial. E diferencial. outra coisa, qual é a instituição que no outro dia o valor tá na sua conta? Que você vai sair da sua casa. Aqui você não sai da sua Muito casa. bom. Falou no diferencial importantíssimo, que é a comodidade. A gente sabe que o nosso empreendedor muitas vezes não tem um ponto de apoio, E não né? tem aquele tempo não, de quem, sair. não tem de tempo sair. de sair, tudo muito Passar um tempo corrido. no banco. Então, assim, visita, me confirma se eu estiver errada, tá, Isso. Jaque? Visita de prospecção no primeiro momento é feito no empreendimento do cliente. Isso. Assinatura de contrato, Sim. né? Também. Projeto de orientação, 13º, certificação, tudo é no Tudo conforto da tudo, casa sim. ou da atividade do cliente. Então, assim, é um Isso é diferencial que maravilhoso. precisa se apegar ou não é? Com certeza. Sim. Vale a pena se apegar a esse diferencial na hora da Vale, objeção? Isso. Ó, tem muitos clientes que ele às vezes assim, eu não tenho tempo de estar andando em banco. Eu não posso sair da minha atividade Sim. para ir em banco, estar resolvendo isso e Legal. aquilo. Não, mas aí Tudo é feito, né? É, o isso trabalho que ele isso. vai ter é pegar o dinheiro e investir olha, e vocês ainda ajudam com a quem disse que orientação, você né? vai precisar sair daqui para algum lugar? Você não vai precisar sair daqui. Muito A legal. gente vai fazer tudo aqui. Muito Tá entendendo? legal. Vai só precisar tirar umas fotos para encher Esse, o se não cadastro for e o maior, é um dos mais dos diferenciais mais importantes, E né, aí Rafa? volta totalmente para o processo de fidelização e confiança que a gente conversou, né, no Muito início da isso. conversa, porque Muito tem que ter bacana. confiança para poder fazer esse trabalho lá no campo na Sim. hora, não é isso? É isso aí. Pessoal, agora eu queria saber, assim, diante dessas ações que vocês têm no dia a dia de vocês, um case de sucesso de cada um de vocês para a gente entender como é que funciona, né? Entender na prática, né, Rafa? Exatamente. Como é que foi que vocês tiveram um caso que foi assim de extrema importância na vida de vocês, que chamou a atenção, né? Aquele cliente que foi difícil de fechar, Aquele cliente marcante. né? Aquele cara que marcou ali ali eu me senti mesmo um vendedor de sucesso, né? Como diz a história. Deu certo e hoje ele está na minha carteira fidelizado. Conta aí pra gente essas histórias. de Sempre sucesso. tem, né? Sempre tem. Consegue lembrar de algum? Pronto. Lembra de alguns 50 que tu tem? Edmilson? Pronto, eu vou falar de um cliente aqui mais recente. Sim. Tá entendendo? Ele é um cliente primário, um cliente de Santo Legal. Inês. Fiz a prospecção dele num momento que eu estava passando pela rua. E aí eu encostei lá onde eu percebi que o comércio estava muito cheio. Sim. Estava atendendo muita gente lá. E aí eu só entreguei, entrega aqui um cartãozinho aqui, depois eu entro em contato contigo. Ele não ia conseguir se conectar contigo naquele momento, né? De forma alguma. Uhum. Aí eu peguei o telefone lá onde fica o Pix lá, que eu vi o nome Sim. dele lá, e peguei o telefone lá. E depois eu entrei em contato com ele. Ele disse, passa aqui tal hora pra gente conversar. Beleza? Aí no horário que ele marcou comigo, eu fui lá e mostrei as propostas para ele. Tudo de acordo, certinho. Aí fechou, né? Fechou um crédito com ele, o primeiro crédito já de 50 mil. Olha. Olha Então aí. isso aí fez eu saltar bastante para atingir minha meta. Por que Olha esse aí que caso te bacana. marcou, Edmundo, assim, por tu ter entendido que, assim, pô,
se não fosse a persistência de olhar, ver que ele não conseguia se conectar, tentar um novo contato, que eu acho que é algo interessante para vender mais e melhor. Ele tomou uma iniciativa, Uma iniciativa. né? Não tá conseguindo se conectar, tá ocupado, vou pegar o número, volto depois e vou explicar para ele. Então, assim, é uma jogada bem interessante para quem quer crescer aí no caminho de vendas, Com né? Para quem certeza. quer vender mais. Já que algum caso assim que te marcou também, então, esse aqui valeu a pena, viu? Eu tenho só 8 meses, né? Sim. De empresa. Não tenho cliente assim que já tenha muito tempo, né? Mas já peguei outras carteiras que é difícil você conquistar aquele cliente que já era de outra pessoa, era né? verdade, Já era de com outro certeza. assessor. Sim. Mas eu tenho o seu José, que esse homem eu ralei. Todo ia lá não conversar com ele. Não quero. E teve um dia que eu falei, não, eu vou hoje de novo com ele, sentei, conversei com ele. E do nada, assim, ele me ligou no outro dia, já que vem que eu vou fazer. Olha que 28 mil. E bati Muito minha bacana. meta com ele. Era, assim, uma esperança que eu já, tipo assim, não tinha, porque ele não, todo dia eu ia conversar Já ele. tava, tipo assim, Já tinha todos os tava- motivos eu pra ia desistir da visitar venda. ele É uma todo sensação de dia. vitória. Todo dia eu passava lá com ele. E a Jaque tocou num ponto interessante, Rafa, que assim, o importante de quê? Quem não é visto não é lembrado. Às Exatamente. vezes a gente fica ansioso para fechar a venda e acaba tipo assim, não, eu fui, o cliente não quer e nunca mais volta. Isso. Mas isso é importante porque no dia que ele precisar, ele vai, pô, quem tá aqui é a Jaque, ela vai lembrar de ti e não do concorrente que não tá indo lá. Sim. Então é uma estratégia bem legal para você, né, ficar no radar de quem quer fazer negócio. Muito bom. legal. Gostei Top bastante demais. Verdade. 2 cases de lembranças. sucesso que foi de sucesso. Realmente de sucesso. E aí, pessoal, a gente tá próximo ao encerramento, mas a gente ainda tem algumas coisinhas aqui para perguntar para tem. vocês. Estou curioso com algumas coisas ainda. Na trajetória de vocês, quais foram os maiores desafios ao longo do processo de prospecção e fidelização? Assim, Dênio, o mais difícil para mim nesse processo é isso, assim, né? O que mais a gente lida lá na hora de reter, de prospectar. Descrevam pra gente assim. E até para ajudar, assim, como é que foi a construção disso, né? Sim. Na vida profissional de vocês, né? Porque a gente sabe que no começo é bem desafiador. Sim. Não deixa de ser difícil, mas no começo tem ali sua dificuldade. E assim, a gente é uma empresa que está crescendo muito, então tem muito assessor que se inspiram em vocês e de repente pode achar que, pô, por que para mim é difícil? Né? Então, assim, a gente quer que as pessoas se conectem com vocês e entendam que, assim, houve um processo ali, houve um Exatamente. caminho. Então, assim, o que foi mais difícil para chegar onde vocês estão hoje? Isso, e como foi essa construção, né, Sim. desse desenvolvimento? Ó, ao longo dessa minha trajetória aqui dentro do SEAP, que eu passei por diversas carteiras. Então, assim, Sim. para mim não foi tão fácil, tá entendendo? Eu já estou, acho que na 4ª carteira, já assumindo já a 4ª carteira. Então, assim, eu comecei entrei em um período pós-pandêmico. Então, Sim. assim, foi um período Bem difícil. para, assim, até mesmo Para fazer pra negócio. fazer negócio, para reter cliente e também trazer novos clientes, tá entendendo? Mas, assim, o que eu posso te dizer, assim, na questão da fidelização do cliente, né, isso, assim, ter o máximo de transparência possível com o cliente, tá entendendo? Legal. Não deixar o cliente ele se sentir lesado, Inseguro, né, enganado, também. tá entendendo? É, verdade. Então, assim, quando o cliente ele te liga, você ter assim, um atendimento rápido, tá entendendo? Mesmo que você não possa ir até lá, mas assim, você dá um feedback para ele, olha, eu tô aqui assim. Sim. Mas, Deixar assim, a comunicação bem Combinado ativa. não sai né? caro, né, Exatamente. João? tá entendendo? Bacana. Então, assim, desse jeito. Entendi. Show de Muito bola. bom. Já que Jaque. alguma coisa assim que tu queira compartilhar. Você Eu tem acho- 8 meses, então a gente Isso. tem uma diferença interessante aí, né, Rafa? E ainda está no processo de construção. E ainda está no tá? processo de Como é que está construção. sendo para ti, né, essa adaptação? O que tu faz também para te diferenciar, né? Se tu estuda algum conteúdo, né, as capacitações que você recebe. Eu tenho 8 meses, né? Como eu falei, eu acho que todo lugar a gente tem desafio, né? Mas é sempre acreditar na gente, no potencial da gente, né? Como eu já falei várias vezes, que quando eu saio da minha casa, eu sempre me coloco em primeiro lugar, entendeu? Olha, eu tô aqui, é para o meu trabalho, eu vou focar naquilo. Foco. Isso, Foco. focar no que você tem, no que você tem que fazer. Então, chegar e sempre passar a verdade pro cliente, olhar olho no olho, mostrar por que você tá ali, para que você
tá ali, né? Sim, fazer o cliente se sentir importante, porque depois que você passa para ele que ele é importante, É uma questão de é tempo. uma questão de tempo. E de entendeu? necessidade também Isso. do cliente, né? Legal. Legal. Muito bom, muito bom. Muito legal, né, Rafa? Muito bom e importante, pessoal. E agora tem uma pergunta de pega a visão para vocês, né? Essa eu gosto. Essa Então, é legal. ela é bem simples, né? Mas o conteúdo que vocês vão trazer com essa resposta que vai ser interessante para quem está nos ouvindo. O que cada um de vocês acredita que é a chave assim para vender mais e melhor, né? Como é que vocês definiriam essa resposta? Quer vender mais e melhor? Pega a visão. Faz o quê? Faz o Conta quê? para os assessores agora. Olha, para vender mais e melhor, o que eu uso de estratégia é o seguinte: eu não tenho medo de entrar em nenhum cliente, Sim. tá entendendo? Legal. Boa. O cliente Vai do sem pequeno, medo. médio ou grande eu vou. Porque Sim. assim, eu não sei qual desses clientes está precisando. Então assim, se eu não entrar neles, eu não vou saber. Sim. Legal. Tá entendendo? Então, assim, para eu saber, eu tenho que ir lá prospectar, eu tenho que ir no cliente, porque às vezes a gente tem medo de entrar no cliente potencial, achar que esse cara tem uma estrutura enorme, ele Não tá precisa. precisando, não tá Acaba que precisando. decide pelo cliente, entendendo? né? Antes mesmo de E às conhecer. vezes Isso é a legal. nossa meta tá lá. Sim. A nossa meta tá lá. E aí a gente chega nele, mostra as propostas, tá, pergunta se ele conhece alguém que já faz o crédito no SEAP, até mesmo para ele ter uma referência, uma né? referência e também ter uma taxa menor, pegar uma indicação de um amigo, tá entendendo? Só, se você conhecer alguém, você pode pedir para ele fazer a indicação do senhor e você ter a mesma taxa dele. Sim. Tá Legal. entendendo? E aí, com essas referências, a gente consegue vender mais e melhor também. Muito bom. Show de bola. Atitude. Atitude, pronto. Quer É vender isso mais e aí. melhor? Tem atitude. Vai lá, Sim. acredita, foca, Oferecer né? Acreditar no o seu serviço, potencial, acreditar em por que você acessou, para que você foi escolhido para aquilo. Então, é sempre... Fazer sempre o seu fazer melhor. sempre o seu melhor. Legal. Muito Quer bom. vender mais e melhor? Acredite em você, né? Faça Vai lá melhor. e tem Faça atitude. É. Eles são fortes, viu, Rafa? Gostei. Muito E legal. Daiane, assim, nesse percurso das respostas de vocês pra gente, a gente consegue perceber que a venda, ela precisa ser consultiva, né? Você tem que sentar com o cliente, né? Apresentar para ele direitinho todos os serviços. Às vezes, nem o próprio cliente talvez sabe que está precisando daquele serviço que vocês têm para oferecer, mas no decorrer da conversa, das perguntas, vocês conseguem levantar a necessidade É. dele Sim. e aplicar o serviço para que ele seja beneficiado. Show de bola. Muito bacana. E aí a gente consegue também, se fosse fazer um resumo da nossa conversa, né, Rafa? Vender mais, vender mais e melhor, da prospecção à fidelização, a gente entende que tem um processo. Atitude, foco, acreditar, né, disciplina. E aí Sim. tem a questão da Transparência. seja transparente, que o Edmundo trouxe muito. Muito. Foco. Então, assim, quer vender mais e melhor? Acredita, disciplina, confiança, resiliência. Então, assim, a gente traz um resumo muito legal aí Muito para quem bom. quer, né, deslanchar nas metas aí, ganhar muita premiação e impactar os clientes, que é o mais importante, né? E hoje eu aprendi muito, viu, Daiane? Essas Eu duas aqui feras tive aí. uma aula com eles dois e eu agradeço muito. E para finalizar, Rafa, eu queria que eles deixassem pra gente, a gente sabe que tem muitos colaboradores experientes e também não experientes que estão entrando agora, né, nesse processo de vendas e que os desafios estão aí, né, para fidelizar e para atrair novos clientes. Para quem está nos ouvindo agora, já aqui Edmundo, e quer melhorar suas vendas, dica prática. Em uma palavra. Depois de todos, eu acho que a gente já respondeu até muito aqui, mas a gente precisa finalizar. Dica prática para quem está te ouvindo agora. O que a gente precisa fazer para vender mais e melhor? Prospectar. Legal, hein? Que Se tem não for muito prospectar. assessor aí achando que Isso. vai bater meta sem prospecção. Tem que prospectar, você tem que prospectar. correr atrás. Você não Legal. pode Pedir indicação. esperar só. Prospectar e pedir indicação. Isso. Eu acho que a gente não tem mais nada para ouvir Fechou hoje. Já bonito. foi aula aqui. Jaque, Edmundo, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? E espero que vocês sejam muito abençoados. E foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, Obrigada a Jéssica, vocês, sim. Edmundo, Jaqueline, muito obrigado por terem vindo, por terem respondido essas perguntas. Acredito que vocês trouxeram grande conhecimento, né? E quem vai estar nos ouvindo vai aprender bastante com as reflexões que a gente Contribuiu trouxe aqui. bastante, né, né? Rafa? E esse foi mais um CEAPcast. Legal. Né? Fiquem ligados nos próximos episódios. Show de bola.